com o Dr. Rochester Marreiros. O Dr. Rochester é delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, doutorando em Direitos Humanos na Universidade Nacional de Lomas de Zamora e autor de diversos livros e artigos jurídicos. E o nosso palestrante falará sobre o poder cautelar na investigação criminal. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Maurício. Agradeço muito a Verbo Jurídico pela oportunidade. Agradeço você pela condução brilhante como mediador aqui das palestras dos outros brilhantes professores, professor Rogério Grego, que é referência nacional, professor Habib também. Isso torna a minha responsabilidade, torna a minha fala extremamente trabalhosa, né? Torna a minha responsabilidade muito grande, porque eu estou falando depois de dois grandes professores, queridíssimos professores, que todos nós temos referências, nossos estudos, né? Então, o professor Habib é um grande amigo quando fala que vai falar entre dois grandes gigantes. Na verdade, os dois que me antecederam são os grandes gigantes, e eu estou aqui para contribuir da forma mais humilde possível para o debate e plantar aqui sementes para que nós possamos refletir sobre o nosso direito e sobre temas muito relevantes. Inclusive, eu vou comentar aqui de uma decisão, de um voto recente do Supremo Tribunal Federal que vai contribuir para o nosso debate. Agradeço ao Verbo Jurídico, realmente me sinto honrado pelo convite. Nós que agradecemos, doutor. Boa palestra. Obrigado. E aí, vamos prosseguir então, falando sobre poder cautelar na investigação criminal. É um tema que remete a alguns estudos principiológicos do processo penal em si. Então, nós temos no nosso ordenamento jurídico acompanhar aqui as perguntas, coloquei aqui na tela para acompanhar também as perguntas dos nossos ouvintes, nossos telespectadores, depois certamente serão repassadas, mas é um tema que precisa ser refletido de uma forma muito cuidadosa, porque estamos diante da necessidade de uma resposta do Estado perante o dever do Estado de prestar segurança pública e, portanto, proteção a bens jurídicos tutelados, como a vida. Trago a vida como, obviamente, o bem mais importante que nós protegemos, que nós temos em vista. Depois vem a liberdade, e na investigação criminal, nós, ao mesmo tempo que investigamos o crime, e que, obviamente, vamos ter aqui como premissa o crime mais atentatório à nossa dignidade, que seria o homicídio, e, obviamente, que diretamente é homicídio, mas indiretamente você tem outras infrações penais que podem corroborar com isso, como, por exemplo, das ORCRIMs. As organizações criminosas, elas evidentemente contribuem para o atentado à nossa dignidade humana, atenta contra a vida, quando você tem aí, por exemplo, desvios de dinheiro, desvios de valores que deveriam ser destinados a hospitais, destinados à segurança, e obviamente não são em razão da corrupção. Isso obviamente contribui indiretamente para diminuir a proteção à vida. Bom, então, diante disso, nós precisamos manejar a investigação criminal com mecanismos e instrumentos que efetivamente deem respostas ao Estado de Direito. O Estado de Direito pressupõe, portanto, a obediência do próprio Estado às normas e regras, e se o próprio Estado que determina as regras eles precisam se atentar a elas, evidentemente também devem todas as outras pessoas, todos os outros administrados se atentarem também. Ou seja, não é possível você elevar algumas discussões a distanciamentos extremos, como, por exemplo, a proteção a garantias fundamentais, sem antes perquirir que o Estado precisa também ter meios para que a investigação seja efetiva. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que uma investigação é efetiva quando demora 10 anos para investigar um homicídio, quando demora
mais de um ano para você ter, por exemplo, acesso a dados cadastrais de pessoas que utilizaram a internet para entrar em contato com a vítima, que é a pessoa que foi vitimada pela prática de um crime de homicídio, que você tenha tantos obstáculos, tantas barreiras construídas juridicamente, a pretexto de que, para se chegar à identificação de um usuário de uma conta da internet, por exemplo, você deva passar por diversas representações judiciais. Quem milita na prática, principalmente na área policial, sabe que para, por exemplo, ter acesso a um cadastro de um IP, de Internet Protocol, ou seja, de uma identificação de um computador que tenha acessado, que tenha entrado em contato com a vítima, você precisa fazer praticamente, vou resumir aqui porque temos um tempo muito curto, mas praticamente 4 representações. Uma representação, primeiro, para poder identificar qual é o IP relacionado àquela máquina que entrou em contato com aquela pessoa, por exemplo, através de um e-mail. Depois do IP, aí vem a resposta, aí vem a manifestação do Ministério Público, aí vem depois a decisão judicial, decretando lá a quebra da empresa, né, que detém as informações, como por exemplo a Microsoft. Vou dar um exemplo aqui da Microsoft, pode ser qualquer outro provedor de aplicativo. Então, o provedor de aplicativo vai lá e passa a informação, passa o IP, depois você, diante do IP, representa pela quebra de sigilo, há um sigilo, obviamente, mas vamos ver com essa nossa troca de ideias aqui, se isso efetivamente é um sigilo que deva se opor ao estado de investigação. Da maneira que se coloca hoje, nós vamos ver que o Supremo não é a favor da maneira que se coloca na doutrina. E aí, depois disso, você representa, então, continuando o raciocínio, pela quebra de identificação desse IP perante o provedor de acesso. Então, por exemplo, se você tem aqui a Claro, você vai pedir para ela qual é o telefone relacionado àquele IP. Depois disso, depois de manifestação do Ministério Público, depois de uma manifestação do Judiciário, de uma decisão judiciária, aí você tem acesso ao número. Depois que você descobre acesso ao número, se for da Claro, fica mais fácil, mas se for, certamente hoje em dia pode ser, é mais frequente, mas se for um telefone, por exemplo, fixo, que alguém utilize, e aquele telefone fixo seja de outra operadora, aí você representa novamente para quebrar o sigilo, para saber quem é em que nome está aquele número telefônico, para saber o endereço relacionado àquele número. Então, para vocês observarem, nesses exemplos que eu estou dando para vocês, só nisso já foram-se 6, 9 meses sem que você tenha que colocar o inquérito debaixo do braço e ir despachando com o juiz. Eu sou delegado de polícia há 18 anos no estado do Rio de Janeiro, eu leciono há 19, sou formado há 20 anos. Eu sempre atuei na área criminal, desde a época da Defensoria Pública, em que eu fiz estágio na Defensoria Pública, desde que eu advoguei também, advoguei antes de fazer o concurso público. Então, toda essa trajetória no âmbito criminal não me deixa nenhuma sombra de dúvidas, sempre estudando, sempre lendo, autor de livros e artigos, como foi colocado pelo Maurício. Então, nós temos aqui uma pesquisa que a gente faz com frequência e o objetivo é aproximar a teoria da prática, porque divorciar a teoria da prática transforma todo o discurso teórico em ciência estéril, se ela não tiver aplicabilidade, e toda a prática sem teoria transforma-se em puro charlatanismo. Então, o objetivo, obviamente, é você aproximar essas duas coisas, para que você tenha a efetividade da investigação. Então, quando eu trouxe esse exemplo para vocês, foi para mostrar que é necessário, durante a investigação criminal, que o delegado de polícia ele tenha a implementação na sua investigação de poderes de natureza cautelar. E o que seria isso? Bom,
Se você olhar hoje a doutrina clássica, ela diz o seguinte, olha, medidas cautelares, quando você estuda medidas cautelares, você vai lá para a Lei 12.403 de 2011, e antes dessa lei, nós tínhamos uma bipolaridade de medidas cautelares, nós ou tínhamos prisão preventiva temporária, flagrante, ou nós tínhamos a liberdade. Nós não havia aí um meio termo para se dizer que o Estado estava adotando medidas para proteger o processo contra eventuais investidas do réu ou do investigado, para periclitação da prova, ameaça de testemunhas, fuga, impedindo a aplicação da lei penal. Não havia isso. Então, a Lei 12.403 de 2011 surge através de uma série de projetos de leis coordenados pela saudosa professora Ada Pellegrini, em que, obviamente, durante o processo legislativo, que é comum acontecer, foi um pouco desfigurado, mas quando ele entra em vigor com algumas novidades, e dentre essas novidades está lá o rol do 319, com diversas medidas cautelares distintas da prisão preventiva. Então, o juiz tem à sua disposição, não só o juiz, na verdade, as partes e o delegado de polícia têm à sua disposição medidas que podem proteger a investigação criminal, podem proteger o processo contra atos que tornem inefetivo o processo. Ou seja, o processo cautelar que não existe no processo penal. Na verdade, você não tem um processo cautelar autônomo no processo penal, como tradicionalmente vemos no processo civil. O que temos no processo penal são as chamadas medidas heterotópicas, medidas incidentais, sem a instauração e inauguração de um processo cautelar. Não obstante isso, alguns autores defendem que o fato de ter tutela cautelar faz nascer ali, teoricamente, um processo de natureza cautelar, mas o fato de termos medidas ali cautelares serve para a proteção da efetividade de um futuro processo de outra natureza, processo de conhecimento ou a própria execução penal. Então, as medidas cautelares têm utilidade na investigação criminal? Sim, têm muita utilidade na investigação criminal. Eu comecei falando aqui sobre a proteção a bens jurídicos como a vida, e atualmente um dos perfis criminógenos identificados com muita frequência na investigação criminal, por exemplo, são os crimes envolvendo a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, por exemplo, prevê na 11.340, no artigo 22 e seguinte, diversas medidas chamadas de urgência, em que o juiz teria um prazo de 48 horas para decidir, contudo, isso era previsível acontecer, tá? A demanda de violência é muito grande no Brasil, em alguns estados mais, outros menos, mas em linhas gerais a demanda é muito grande. E depois da CPI da violência doméstica, ficou muito bem caracterizado que as medidas, na verdade, demoram de 3 a 6 meses para ser deferidas. É evidente que medidas chamadas de urgência, deferidas 3, 6 meses depois, de requeridas pela vítima, claro que deixam de ser de urgência, elas perdem natureza de urgência. Urgência é para ontem, é só a gente imaginar você passando mal indo ao hospital. Você vai ao hospital, é inadmissível que no atendimento hospitalar você fosse enviado para casa e dissesse: nós vamos fazer uma avaliação do seu caso e daqui a 3 meses nós vamos dizer para você qual remédio será apto, adequado para o seu caso. É isso que fazem com o caso da violência doméstica familiar. E nós não estamos distantes da investigação criminal, a violência doméstica é uma realidade. Na pandemia, por exemplo, eclodiram situações de violência doméstica e eu, por exemplo, venho defendendo há muito tempo que é preciso fazer uma releitura da atuação, da função investigativa no nosso processo penal, ao ponto de você ter ali mecanismos, meios para garantir a efetividade daquela investigação criminal. Como é que se faz isso?
evidente que se uma vítima chega na delegacia pedindo proteção, realizando um registro de ocorrência, para que o crime seja investigado e ela seja protegida, e a Lei Maria da Penha determina que o Estado garanta essa proteção, nós estamos diante de um dever criado ali pela própria lei. Contudo, se aquela vítima, por exemplo, ela morre ou ela vem a ter uma lesão grave e o seu registro, por exemplo, enquanto era de uma ameaça ou de uma lesão leve que estava já perquirindo, ali, progredindo diante da reiteração da violência a uma lesão mais grave até a morte, se você não age para proteger aquela pessoa, não há dúvidas de que aquele inquérito no futuro será inefetivo no sentido de tutelar a vida daquela pessoa ou a integridade física daquela pessoa. Isso eu estou falando da violência doméstica, comecei falando de homicídio, e não está distante esse exemplo que eu estou dando, porque o feminicídio não deixa de ser uma modalidade, um viés de crimes contra a vida, e que nós, diante da nossa realidade, sabemos que o judiciário, não porque esteja alheio a toda essa realidade, mas porque é impossível você ter uma absorção de uma demanda tão grande no Estado a respeito de medidas que possam garantir a efetividade da vida, da integridade física, da integridade moral de alguém. Não precisamos chegar até o ponto da violação à integridade física, a própria violência psicológica, violência moral, ela pode ser impedida através de medidas rápidas e eficientes. E a grande questão somente o judiciário possui poder de conceder essas medidas, seja na Lei Maria da Penha, seja no 319 do Código de Processo Penal, que eu acabei de dizer. 319, ele pode ser implementado na fase da investigação criminal, basta você ler o artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Eu nem tinha me programado para ler dispositivo nenhum, mas eu vou ler aqui o 282, parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial, leia-se delegado de polícia, ou mediante requerimento do Ministério Público. Esse dispositivo, inclusive, foi reforçado pelo pacote anticrime, Lei 13.964, de 2019. Portanto, as medidas cautelares são necessárias durante a investigação criminal. O que acontece é a falta da nossa doutrina de criar balizas que caracterizem ali a hipótese de cabimento da medida, depois o fumus commissi delicti, seriam ali presentes indício, autoria e prova do crime. No caso da investigação criminal, a suspeita da prática de uma infração penal e a materialidade, que é o suficiente, porque você não pode deferir essas medidas para testemunhas, para peritos, para vítimas, certo? Portanto, é para suspeito. E, obviamente, o periculum libertatis, que seria ali, ou periculum in mora, que seria ali a demora na providência cautelar a ponto de acarretar ou perda total de objeto da investigação criminal, por exemplo, a morte da vítima, ou uma irreparável, né, uma providência que, se não for adotada, será de difícil reparação, como é o caso de um crime que começa como ameaça e depois progride para uma lesão grave, que, por exemplo, até aborto, por exemplo, ou a própria morte. Então, estamos diante de situações que saltam aos olhos a necessidade de medidas urgentes. Medidas urgentes perante a investigação criminal não são novidade no nosso ordenamento, porque nós temos, por exemplo, a maior das medidas, a mais gravosa de todas, que é a privação da liberdade perante o delegado de polícia diante da prisão em flagrante. A própria Constituição assegura que ninguém será preso senão por ordem judicial ou em flagrante delito.
e o artigo 302 do CPP, além da Lei 2.850, que trata da ação controlada, portanto, flagrante, retardado, postergado, são hipóteses em que você pode efetivar a prisão em flagrante. Bom, e diante de todo esse manancial de medidas cautelares, eu incluo, inclusive, a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, nós não vamos ter oportunidade de dar maiores detalhes aqui na nossa live, mas vocês podem ter acesso ao livro que eu escrevo, inclusive com o professor Henrique Hoffmann, que vai palestrar nos dias seguintes, grande amigo, grande doutrinador, citado já pelo STJ, pelo STF, em que defendo lá temas avançados de polícia judiciária, as medidas cautelares pelo delegado de polícia, em outras obras que escrevemos juntos, em que fizemos estudos bem aprofundados, estudos com bastante lastro, inclusive do plano internacional, com base na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o fato de se proteger a vida da mulher, por exemplo, é uma medida que vai de acordo às convenções e tratados internacionais de direitos humanos. Isso autoriza, sim, no nosso estado, no nosso país, que o delegado de polícia ele exerça, dentro da função investigativa, algumas funções consideradas materialmente judiciais. Essa expressão, inclusive, você pode encontrar no caso Velis-Lor versus Panamá, que está sentença essa que está publicada no site da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que procedimentos administrativos, em que o artigo 7.5 e 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata das chamadas garantias judiciais, elas se apliquem também a procedimentos administrativos ou órgãos administrativos que têm o poder de decidir sobre a esfera subjetiva de direitos das pessoas. E, portanto, se o Estado, no nosso Estado, o delegado pode, por exemplo, conceder liberdade ao analisar a captura de alguém ou determinar a sua detenção após a captura de alguém em infração penal, não há dúvidas perante a Corte Interamericana que trata-se de um órgão considerado de órgão de justiça e que ele efetivamente aplique ali medidas a assegurar direitos ou restringir direitos. Portanto, são autoridades autorizadas por lei a exercer funções judiciais, conforme o artigo 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, nós estamos aqui tratando de um assunto que pode ser compatibilizado no nosso ordenamento por conta de um outro tema que é preciso ser tocado perante o nosso discurso, perante a nossa fala, que é o enfrentamento dogmático de que medidas cautelares só poderiam ser consideradas cautelares se fossem decretadas por autoridades judiciárias. Eu reputo uma análise que deve ser feita com muita cautela, porque no nosso ordenamento jurídico, por exemplo, temos outros exemplos de controle de constitucionalidade difuso que não é feito pelo juiz, como, por exemplo, pelo CNMP, ou seja, Conselho Nacional do Ministério Público. O STF já autorizou o Conselho Nacional do Ministério Público a exercer controle de constitucionalidade difuso, voto do ministro Barroso, para fim de afastar lei que ele considera inconstitucional. Portanto, não é aí uma autoridade judicial a fazer isso. Vimos também a lei, eu tenho aqui algumas leis, eu vou trazer para vocês, por exemplo, a Lei 13.506 de 2017, que traz no seu artigo 16 medidas coercitivas e acautelatórias perante procedimentos investigatórios e, na verdade, procedimentos disciplinares perante o Banco Central e o Conselho de Valores Mobiliários,
o CVM, tá? E o artigo 17, inciso 1, diz o seguinte: determinar afastamento de pessoas, parágrafo 3º, a decisão cautelar estará sujeita à impugnação sem efeito suspensivo no prazo de 10 dias. Ou seja, os procedimentos disciplinares de correição perante o Banco Central, o CVM, possui também natureza cautelar. Portanto, não é novidade no nosso ordenamento jurídico que nós tenhamos medidas cautelares decretadas por órgãos ou a controle de constitucionalidade, portanto, nesse caso, não seria uma medida cautelar, mas é providência de natureza com a mesma finalidade, que é efetivar direitos, que nós demonstramos que não há, portanto, a chamada reserva absoluta de jurisdição a respeito de determinadas medidas cautelares. Nós temos que analisar com muito cuidado que algumas medidas cautelares, aí eu trago à tona o estudo do professor Canotilho e do professor Paulo Castro Rangel sobre reserva de jurisdição. O tema reserva de jurisdição é um tema importante porque ele acaba delimitando o exercício da função judiciária e da função executiva. E é por isso que o princípio da reserva de jurisdição existe, é justamente para traçar um limite entre aquilo que é dotado de natureza estritamente jurisdicional e aquilo que não necessariamente é jurisdicional. E aí o Canotilho chama isso, e parafraseando o Paulo Castro Rangel, de reserva de última palavra, ou seja, o monopólio da primeira e última palavra é chamada de reserva absoluta de jurisdição. Significa o seguinte: quando a Constituição prevê ali a possibilidade de alguma medida cautelar, mas que ela notadamente está no monopólio jurisdicional. Então, exemplo disso é a interceptação telefônica, a prisão preventiva, a prisão temporária. Então, um exemplo aqui. Agora, o chamado monopólio da última palavra significa o seguinte: olha, o Estado pode dotar outros órgãos de poderes decisórios, contudo, podem ser impugnados ou revistos, seja pela lei, porque houve provocação dessa impugnação, pelo judiciário, que tem o monopólio da última palavra. O monopólio da última palavra não se confunde com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, certo? E isso é importante deixar claro, né? Porque, vamos concluir primeiro aqui, a reserva absoluta, monopólio da primeira e última palavra, reserva relativa de jurisdição, monopólio da última palavra. Bom, delegado de polícia, por exemplo, quando lavra o auto de prisão em flagrante, ele determina a detenção de alguém. É importante isso ficar claro, que qualquer pessoa do povo pode capturar alguém na rua, na prática da infração penal. Essa pessoa não tem o poder de prender esta pessoa, né? Eu vou usar aqui a expressão usada pela própria ONU, que faz diferença entre captura, detenção e prisão. Tá? A prisão para a ONU, segundo as diretrizes, os princípios que norteiam a aplicação de garantias para todas as pessoas detidas e presas, são princípios que você encontra na própria internet, certo? Uma resolução da ONU, número 43173, ou 40173, se eu não me recordo o número corretamente, de 88, em que você tem princípios que se aplicam, 39 princípios que se aplicam a todas as pessoas capturadas, detidas e presas. E ali há, inclusive, uma interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos sobre o conceito de captura, detenção e prisão. Então, captura qualquer pessoa pode fazer. Detenção, só quem tem o poder de efetivamente manter alguém preso, né? E prisão é quando alguém é condenado, é preso porque está condenado com decisão penal transitada em julgado. Isto é preso. Certo? Nosso ordenamento, ele não filtra isso, ele apelida tudo capturado, detido, conduzido, preso, é tudo a mesma coisa, e nós precisamos abrir os olhos porque o mundo é globalizado e o Brasil é signatário das convenções de direitos humanos, ele faz parte da ONU e, portanto, deve seguir as orientações previstas ali nesse organismo internacional em que o Brasil faz parte. Isso nos ajuda nas nossas orientações, nos nossos estudos, e faz com que nós possamos trazer para o nosso ordenamento a possibilidade real, doutrinária,
a possibilidade teórica de possibilidade de proteção à vida das pessoas. E essa possibilidade de medidas cautelares, e eu trago aqui, porque as medidas cautelares, por exemplo, a liberdade provisória do delegado de polícia quando alguém é preso, quando alguém é detido, também não é no monopólio da jurisdição. Quando alguém é preso em flagrante, alguém é preso e é mantido detido pelo delegado de polícia. Quando alguém ele é capturado na rua, ele é levado para o delegado de polícia. Só após a análise do delegado de polícia, aquela pessoa fica detida ou não. Quantas dezenas de vezes pessoas foram capturadas nas ruas e quando chegaram à delegacia, na minha análise como delegado de polícia, eu verifiquei que não era hipótese de flagrante delito e, portanto, instaurei inquérito policial, aquela pessoa saiu dali solta, porque não era hipótese de prisão em flagrante sequer, apesar de existir crime. Então, o delegado de polícia que tem essa atribuição de definir se é ou não. Acaba sendo dele a atribuição de definir, por exemplo, se é uma hipótese de maus tratos ou de tortura-castigo, se é uma hipótese de uso ou de tráfico de drogas. Existem diversos exemplos no nosso ordenamento em que, dependendo da interpretação que se dê, uma pessoa fica presa ou solta. Isso é o poder cautelar do delegado de polícia. Esse poder cautelar foi ampliado recentemente. Tá? Vou trazer aqui para vocês um histórico. A Lei 13.805 de 2017, e ela trazia o artigo 12b para alterar a Lei Maria da Penha, para permitir medidas cautelares pelo delegado de polícia, para conceder medidas protetivas às mulheres. Ele foi vetado no governo Temer. Apesar dessa lei, desse dispositivo ter sido vetado, que ele é de 8 de novembro de 2017, em 13 de novembro de 2017 foi sancionadas medidas cautelares possíveis pelo Banco Central e pelo CVM. Então, olha como o nosso... não é o legislador, né? Porque o legislador, ele na verdade, aqui, ele sancionou ele, na verdade, criou duas leis. Uma foi a 13.805 de 2017, que criava o artigo 12b, que alterava a Lei Maria da Penha, permitindo medidas cautelares para a proteção da mulher. E a outra lei foi a 13.506, de 13 de novembro de 2017, que permitia afastamento de servidor pelo Banco Central ou CVM em caso de verificação de procedimentos disciplinares de alguma irregularidade desses servidores. Veja, numa fração de 5 dias, uma medida foi, uma lei, um dispositivo foi vetado e o outro foi aprovado. E ambos asseguravam medidas cautelares por órgãos administrativos. Ocorre que na investigação criminal, o próprio... eu vou parafrasear aqui uma expressão do próprio Barroso. A polícia padece de um preconceito, um estigma de que a sua ação sempre é arbitrária e que, portanto, é eivada de vícios e irregularidades. Isto é um descalabro, você pensar dessa maneira. Para vocês confirmarem o que eu estou falando, basta analisar aí a ação direta de constitucionalidade, em que o STF admitiu a colaboração premiada pelo delegado de polícia, o próprio Supremo, o próprio Barroso, declara no seu voto que você fazer distinção ou discriminação com a polícia judiciária por meios de investigação e não dotá-las de meios de investigação é fruto de puro preconceito, de pura discriminação contra uma função do Estado, certo? E isso nós vimos na prática com essas duas leis que eu acabei de citar para vocês. Posteriormente, presta atenção, a Lei 13.827 de 2019, todas essas leis, esses encontros, inclusive, na própria Lei Maria da Penha, essa 13.827 de 2019, ela altera a Lei Maria da Penha e inclui o artigo 12C, em que permite medida cautelar pelo delegado de polícia. Dessa vez, esse dispositivo não foi vetado. Então, esse dispositivo, inclusive, nós escrevemos um artigo sobre isso, está no Conjur, vocês podem acessar lá, Rochester, medidas protetivas
Lei Maria da Penha, Conjur, vocês vão achar esse artigo em que eu discorro os fundamentos do porquê você teria a legitimidade do delegado de polícia em decretar medidas cautelares de afastamento do lar do agressor para a proteção de um outro bem jurídico durante a investigação criminal, que é a proteção à vida, à integridade física, à integridade moral, psicológica da mulher. Da mesma maneira que já se faz quando se concede liberdade provisória para as pessoas perante o delegado, quando arbitra fiança ou dispensa fiança diante da pobreza. Então, meus amigos, o poder cautelar, ele é tão realidade que já vem sendo reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, perdão, na ADI 4911, o ministro Edson Fachin proferiu um voto. Essa ADI é para decretar ou para reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 17, D da Lei 9.613, que é o artigo que trata da lavagem de dinheiro. Eu vou ler para vocês. Em caso de indiciamento do servidor público, esse será afastado sem prejuízo da remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize a decisão fundamental do seu retorno. Ou seja, o delegado de polícia poderia decretar afastamento do servidor público caso ele decida pelo indiciamento do investigado. Óbvio que aqui, por se tratar, no meu entendimento, de uma medida cautelar, o delegado ele precisa, na sua fundamentação de indiciamento e de afastamento, deixar demonstrado ali o periculum in mora, ou seja, a necessidade de afastamento daquele servidor por conta do perigo em que a sua atividade funcional possa atrapalhar a investigação criminal, tá? Ou seja, não é um afastamento automático. E isto foi reconhecido, pelo menos no voto do Fachin. A ADI ainda está sob julgamento, mas o Fachin já proferiu seu voto e disse que esse afastamento é constitucional. Inclusive, o delegado pode afastar, e deu como exemplo o nosso trabalho, o nosso livro sobre investigação criminal, na verdade, investigação criminal sobre Polícia Judiciária no Estado de Direito, trouxe o nosso estudo para o voto e, concordando conosco, entendeu que o delegado de polícia, a semelhança do que acontece na Lei Maria da Penha, tem sim poder cautelar e é necessário que esse poder esteja presente na investigação criminal, justamente para impedir que a investigação tenha algum tipo de prejuízo por conta de atos praticados pelos investigados, né, em proteção a bens jurídicos também igualmente tutelados, seja na investigação criminal, seja no processo. Bom, eu já finalizei aqui, meu horário era até 9h20, deixando aqui esse bate-papo para mostrar para vocês que é um estudo que nós, assim, eu aqui hoje fiz um debate bem assim, plantando sementes, um debate trazendo aqui à tona várias questões, reserva da jurisdição, direitos e garantias fundamentais, efetividade da investigação, poder cautelar, ou seja, desmistificando que não é só o juiz ou o Poder Judiciário que tem decisões de natureza cautelar. O Poder Executivo também, o delegado de polícia faz parte do Poder Executivo, e ele, no âmbito da investigação criminal, quando precisa decidir sobre a liberdade, precisa decidir sobre a preservação da vida de alguém, ele precisa estar dotado desses poderes, e isso já vem sendo reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e isso é um grande avanço, na minha visão, para que nós tenhamos efetivamente investigação criminal com eficiência, não é? Em que o equilíbrio da resposta do Estado contra o crime e, ao mesmo tempo, a proteção de garantias fundamentais, elas coexistam, apesar de ser muito difícil isso na prática, é o caminho que a gente está trilhando, e espero que todos tenham tido uma boa noite. Agradeço a oportunidade, doutor Maurício, novamente, e estou aí à disposição de vocês para as perguntas. Doutor Rochester, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Encerrando com chave de ouro o nosso congresso na data de hoje. O pessoal aí tem comentado e acompanhado bastante ali nos comentários, né, do nosso vídeo no YouTube. E, doutor, eu já vou partir para algumas perguntas, então, né? Gostaria de trazer inicialmente a pergunta do Joselito Moraes.
Ele questiona o seguinte, sobre a decisão da terceira turma do STJ de soltar todos os presos que dependem de fiança. Como o senhor acredita que ficaria isso? Bom, Maurício, eu não conheço a decisão, eu não gosto muito de me pronunciar a respeito de decisões que você não tem tido sucesso, não tem tido acesso. Eu realmente vi isso nas redes sociais até antes, enquanto eu estava ouvindo aqui os grandes e brilhantes palestrantes, eu já tinha acessado essa informação e eu fiquei curioso para saber com que fundamento foi feito isso. Tá? Mas é difícil você ter mesmo sem analisar a decisão, eu posso dizer para você o seguinte, que dependendo do crime, a fiança é uma garantia real para eventual execução de cumprimento de obrigação de quantia certa, para a vítima, em caso de prejuízos em razão da prática da infração penal. Então, a fiança acaba sendo uma garantia de que a vítima, ao finalizar o processo penal e ter uma sentença penal condenatória a seu favor, ela terá ali um valor, por exemplo, para já iniciada a execução no âmbito civil, ter a garantia de que vai ter o seu prejuízo ressarcido. Agora, existem crimes que você não tem isso. Por exemplo, no tráfico, estou falando do tráfico de drogas, mas outros delitos em que você está diante da coletividade como bem jurídico tutelado, você não tem uma vítima propriamente dita, a fiança serve para quê naquela situação? Não é? Então, pode ser que tenha sido uma situação como essa, eu estou só aqui especulando novamente, não sei como foi a decisão. Eu posso estar diante de pessoas em que são pobres e efetivamente não têm condição de pagar a fiança, e o Supremo pode ter entendido que fazer a distinção entre aqueles que pagam a liberdade e os que não pagam porque são pobres precisam ser presos, entender que, por exemplo, não cabe hoje prisão civil por dívida, a não ser de devedor de alimentos. Eu não sei se foi esse o raciocínio que o Supremo utilizou, mas seria de coerência nobre, se tivesse entendido dessa maneira, e, portanto, não dá para saber sobre que fundamentos técnicos jurídicos o Supremo entendeu dessa maneira. Da mesma forma que o Supremo também assegurou a prisão domiciliar de pessoas, de mulheres que têm um filho com menos de 12 anos, grávidas, se eu não me engano. Então, você precisa ter acesso à decisão para ter uma análise um pouco mais específica, mas dá para a gente imaginar aí o que poderia ter sido aventado pelo Supremo para permitir essa soltura dessa forma. Não, com certeza, doutor. E outra pergunta que chegou é da Muri Charrud. Ela comenta o seguinte: no caso da Lei Maria da Penha, pelas inúmeras notícias ruins, aí, muitas mortes, por exemplo, não deveria a prisão preventiva ser a principal medida cautelar dentre elas? Não necessariamente. Nós temos uma certa, digamos, vontade de reagir contra a prática da infração penal da forma mais vigorosa, né? E a forma mais exemplar possível. Ocorre que existe, em razão do princípio da própria presunção de inocência, você precisa se resguardar de que aquela medida tenha eficácia e uma eficácia proporcional e adequada. Então, por exemplo, às vezes a decretação do afastamento, do distanciamento do agressor da vítima, já é o suficiente para que a agressão ela não ocorra novamente. Tá? Não há dúvidas de que essas decisões, em alguns casos, são muito difíceis de serem escolhidas pelo judiciário. Mas a base da decisão judiciária é sempre com fundamento naquilo que está nos autos. Ou seja, você não pode decidir com base na especulação. Ou seja, todas as vezes que há uma violência doméstica, aquela pessoa vai matar aquela mulher. Não é assim. Né? Nós não podemos chegar a extremismos, a discursos bipolares, né? Ou seja, ou solta ou prende. Existem sim hipóteses de situações meio termo que são tão adequadas quanto uma prisão. Isso vai depender do caso concreto, não dá para se criar decisões automáticas dessa forma, dessa maneira.
E uma pergunta bem interessante aqui que chegou, doutor, do Cássio Furlan. Olha só. Professor, seria necessária a PEC para alterar o artigo 144 da Constituição, a fim de ampliar os poderes do delegado com relação a essas medidas cautelares? Olha, ao meu ver, não é necessário PEC para poder criar esta atribuição. Basta que seja reconhecido pela doutrina, como já vem sendo reconhecido, seja reconhecido pelo Supremo, que aqueles poderes, fins da investigação criminal não podem ter eficiência se também não forem dotados de poderes meios. Da mesma forma que o Supremo entendeu que o Ministério Público poderia investigar, porque é implícito ao Ministério Público, em razão da proteção da sociedade, da justiça, poderes inerentes a suas atribuições, poderem investigar diretamente. Também nada impede que o Supremo, a doutrina, entenda que há, sim, poder implícito do delegado de polícia, de que ele também seja dotado de meios para proteger tutelas imediatas, como, por exemplo, proteção à vida da mulher. Isso, na verdade, é uma questão de hermenêutica, uma questão somente de política criminal e de reconhecer que o delegado de polícia, em razão, principalmente, Maurício, em razão da 12.830 de 2013, que dota o delegado de polícia como carreira de Estado técnico-jurídica. Isso mostra que trata-se de uma profissão em que você precisa de conhecimento jurídico para poder decidir. Portanto, não é uma decisão com base no senso comum ou com base em notícias de jornal, é com base em alguém formado em direito e que tem especialização naquele assunto, ou seja, expert no tema, portanto, qualificado para decidir dessa maneira. Então, basta que esse reconhecimento seja, digamos, um pouco mais efetivado na prática, para que isso possa acontecer. Não, com certeza, doutor. Realmente são muitos os comentários, não é, a respeito desses temas, mas até mesmo em razão do horário, a gente não pode estender muito aqui o nosso congresso, né? Sob pretexto de virar uma jornada. Mas agradeço imensamente, doutor, né, pela colaboração mais uma vez aí, sem dúvida alguma, a sua presença só abrilhanta, enriquece ainda mais as nossas atividades, sobretudo o nosso curso de pós-graduação em segurança pública, que está sendo estreado justamente a partir deste congresso online, não é? Maravilha. Muito obrigado, doutor. Agradeço pela oportunidade e aí contamos com o senhor numa próxima. Muito obrigado, Maurício. Obrigado a Verbo Jurídico. Parabéns pela iniciativa. Isso realmente faz falta hoje, né, no mundo das lives, que a gente tem aí apresentações tão qualificadas, trazendo para o mundo acadêmico e do público em geral temas tão relevantes, novos e que precisam ser ainda muito explorados e que certamente ainda vão ser muito debatidos pela frente. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado aí. Verdade. Boa noite, doutor. Muito obrigado mais uma vez.